Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 30 do livro Forças para Recomeçar. Mas antes eu já peço que você deixe seu apoio ao canal. É sempre muito importante para o crescimento do mesmo. Se você quiser me apoiar de alguma outra forma, você pode se tornar um membro do canal, clicar no botãozinho Valeu ou dar uma olhadinha no box de descrição. Ok? Então, dados os recados, vamos para o capítulo 30. A elevada Lariel intervém na obsessão injusta. Na espiritualidade, em nível psíquico inferior, por se prender ao primitivismo da mágoa e da vingança, o que equivale ao ódio e à falta de perdão, o espírito Sebastião comprazia-se. Alguns espíritos que o acompanhavam seguiam-no por propensão ou vontade própria na inclinação ao mal. Outros se ligavam ao grupo tal qual escravos cativos, desequilibrados, arrebanhados por suas práticas indignas, quando encarnados, ideias inferiores e todos os atributos de espíritos imperfeitos. Naquele lugar da crosta terrestre, o quadro era deplorável. Os espíritos se aglomeravam, parecendo festejar uma vitória. Alguns grunhiam como animais, outros gritavam enlouquecidos, pulando em comemoração. Energias mentais do espírito Sebastião criavam vibrações aos que o auxiliavam e os impregnavam de ideias pouco elevadas, dando forma às cenas prazerosas de suas inclinações à promiscuidade, à vulgaridade, à hipocrisia, aos vícios degradantes, à crueldade e a tantas outras práticas efetuadas quando encarnados. Era algo como que um alimento fluídico, que lhes dava energia inferior, limitada e ânimo agressivo. Muitos eram mutilados, deformados, apresentando-se com o corpo espiritual, no qual plasmavam deformidades por seus vícios, e milhões de vermes a corroer-lhes com violentas manifestações de terror, e usavam para aterrorizar os outros, apesar de intimamente serem infelizes. O grupo que acompanhava aquele líder não era tão grande quanto antes. Muitos o abandonaram desde que o viram ficar sem poderes para subjugar Sérgio como vítima. Sebastião perdeu as forças quando não ofereceu mais perigo ao encarnado, que assumiu nova atitude mental ao orar, vigiar-se e dedicar-se ao bem. Em decorrência disso, vários seguidores se afastaram daquela falange. Em compensação, por sua nova postura mental, Sérgio recebia orientação e amparo providencial do alto, mesmo sem saber ao agir intuitivamente. Era impossível fazer o encarnado tornar-se vítima daquela inteligência perversa, repleta de vinganças e injustiças. Por isso, Sebastião temia algo desconhecido aos seus sentidos limitados. Reservava-se, observando a movimentação eufórica de festejo horripilante, tribal, cuja matéria fétida e nojosa plasmava-se pelas linguagens de comunicação mental de palavreados obscenos e indecorosos. Todo aquele festejo de comportamento bizarro era pelo acidente ocorrido com Tiago. Em outros tempos, Tiago serviu ao exército imperial ao lado de Sérgio, comandados pelo Marechal Sebastião durante a Guerra dos Farrapos. Por não estarem em acordo com os atos desumanos e abomináveis de seu líder, Sérgio, Tiago e outros desertaram ao assistirem um ataque cruel num vilarejo indefeso. Por piedade e proteção a uma jovem que conheceu naquele massacre, Sérgio a levou consigo quando desertou. Eles e os companheiros se separaram, pois a jovem atrasaria os demais. Tiago tornou a encontrar Sérgio, que havia se unido a Débora, e refugiaram-se em uma estância. Tiago juntou-se aos revolucionários farroupilhas. Estrategista, Sérgio sempre seguia com a tropa, mas Tiago muitas vezes ficava para reforçar a segurança na estância. Sérgio serviu de instrumento para, com suas estratégias militares e bem informado sobre as ações do exército imperial, guiar a tropa para grandes conquistas. Entretanto, nem todas as vitórias são verdadeiramente vitórias. Nas lutas, perdia-se grande número de vidas farroupilhas, apesar de vencerem.
Quando Sérgio percebeu que havia traição entre os companheiros confiáveis e graduados dos revolucionários farroupilhas, tentou avisar, mas não lhe deram crédito. Intuído, inspirado a deixar aquela guerra, ele desejou tratar de procurar uma nova vida ao lado de Débora e longe dali. A traição ocorreu conforme Sérgio previu. As mortes dos farroupilhas, nas consideradas vitórias, fizeram falta aos revolucionários quando Bento Gonçalves foi traído e ficou sem a ajuda de companheiros nos quais confiava. Um anônimo na história pôde mudar o curso dos rápidos acontecimentos, e foi a isso que Sérgio veio naquela reencarnação, pois, com base na Revolução, criaram leis para a não divisão do Brasil. Muito rancor e ódio foram criados por Sebastião, Lúcia e outros espíritos daquele grupo que, naquela época, creram que Sérgio e os desertores eram culpados por suas dores e pesares na espiritualidade. Na realidade, eles não admitiam experimentar as mesmas sensações de suas vítimas em grande estado de perturbação. Entretanto, o estranho espetáculo de horrenda comemoração pelo ocorrido com Tiago não tinha fundamento. Aqueles espíritos acreditavam ter sido o rapaz fortemente lesado com queimaduras pelo empenho de Sebastião, o que não era verdade. Deus, bom e justo, oferece condições de harmonização com as nossas falhas, a fim de corrigirmos o que desarmonizamos. Conforme a humildade e a determinação de cada um para corrigir os erros, é prudente o arrependimento sincero, a disposição sincera e sem queixumes para cumprirmos determinada missão, prova ou expiação na terra. Somente assim a consciência se alivia do remorso e o espírito se purifica e caminha para a perfeição, elevando-se cada vez mais. Na atual encarnação, Tiago era um homem de caráter espiritual bom e benevolente. Não tinha ódio, rancor, inveja, orgulho ou egoísmo. Já possuía essa personalidade no passado, mas se desviou. No planejamento reencarnatório, solicitou as possibilidades de ajudar os semelhantes e passar por dolorosa provação para proporcionar mais harmonização na sua consciência e continuar auxiliando com bondade e amor. No passado distante, antes de conhecer as opiniões de Sérgio, contrárias aos atos desumanos, insensíveis e tiranos do comandante Sebastião, Tiago se deixou influenciar pelas energias vibratórias dos companheiros em meio aos gritos de vigor para os ataques na guerra. Deixou-se influenciar por encarnados e desencarnados e ateou o fogo em casas, ferindo pessoas com os incêndios que provocou. Algumas vítimas desencarnaram pelas infecções das queimaduras, outras ficaram deformadas, e houve as que morreram. No momento em que Tiago tomou conhecimento das opiniões de Sérgio, ele passou a refletir sobre suas ações desnecessárias contra pessoas indefesas e mudou de atitude. Na espiritualidade, aprendeu ainda mais. Por isso, na presente encarnação, decidiu ser bombeiro e salvar vidas, enfrentar as situações mais diversas e difíceis, principalmente as ocorrências para defrontar o fogo em razão de salvar vidas. Humildemente, com moral que lhe dava o direito de pedir em seu planejamento reencarnatório, Tiago solicitou experimentar o que fez muitos sofrerem e requereu desencarnar com a prova do fogo, depois de ajudar muitas pessoas em sua tarefa. Seu estado não se tratava da atuação de espíritos levianos e imperfeitos em sua vida, e foi chegado o momento do esclarecimento e intervenção de espíritos prudentes dotados de bondade, sabedoria e capacidade de julgar com justiça, atuar em favor dos que trabalham, esforçando-se para o bem, o adiantamento dos semelhantes e a elevação espiritual. No lugar onde a agitação comemorativa ocorria em uma espécie de adoração ao espírito Sebastião, lentamente um fio de luz azulada se fez rompendo as trevas. A música e a cantoria debilitante e deplorável que agitavam todos pararam imediatamente. A aglomeração de espíritos inferiores pareceu petrificada diante da claridade tênue. Sebastião, com expressão furiosa,
levantou-se rápido de seu acomodo, semelhante à postura de um rei que se ergue do trono diante da desagradável invasão em seu castelo. Muitos espíritos, com um miserável aspecto, arregalaram os olhos, apavorados com a cena e a vibração iniciada, e por essa razão correram, fugindo assustados, sem coragem de esperar para ver. Apesar da aparência rude e grosseira, o espírito Sebastião temeu, mas não se acuou. Em poucos segundos, um grupo de entidades elevadas passou a tomar contorno visível àquele nível no plano espiritual, enquanto o fio de luz irradiava-se, iluminando vagarosamente o lugar e emitindo vigorosas vibrações sublimes que pareciam limpar os miasmas, destruindo as formações nojosas existentes. Os bondosos benfeitores fizeram-se presentes com nitidez às impressões dos que ficaram. Todo o grupo de espíritos sublimados parecia nutrir-se dos raios brilhantes da bela luz e prendiam os pensamentos em prece elevada. O jorro de luz se intensificou, como se ganhasse delicado contorno transparente, lindo, indescritivelmente belo, transmitia puro amor. As sombras se dissiparam e reconhecível surgiu Lariel de forma translúcida, como um cristal e com toda a sua expressão de bondade e superioridade, pois assim o era. Sebastião ficou inquieto, nervoso e agressivo, protestando ao urrar. Quem pensam que são para invadirem meus domínios? Após gesto generoso ao inclinar de cabeça, como um cumprimento sutil, Lariel argumentou com postura e expressão imperturbável, enquanto ampliaram-se os raios de intensa luminosidade que se espargiam de seu contorno. Sebastião, por que o coração endurecido que insulta sua consciência, mesmo sabendo da necessidade de reparação? Quem é esse ser desgraçado que ousa me afrontar? Sou uma criatura de Deus, assim como você, mas não o afronto. Aqui estou por missão de amor. Esclareceu a benfeitora com intraduzível generosidade. Vamos, ataquem esses invasores! Berrou Sebastião. Contudo, os poucos espíritos malfeitores restantes também fugiram. Somente Lúcia, assustada, foi para trás de Sebastião, como se quisesse se esconder. Aceite a oportunidade, caro irmão. Sabe que não adianta a rebeldia. Todos já trilhamos caminhos obscuros, fomos egoístas e não aceitamos as justas leis de Deus, que é de bondade igual para com todas as suas criaturas. Breve pausa e pediu serena e piedosa. Venha comigo, Sebastião. Arrependa-se dos atos do passado e se proponha a elevação. Já perdeu muitas oportunidades de reparar os erros. Nunca! Sofrimento e dor, é isso o que tem para me oferecer. Chama de bondade divina o que Tiago experimenta? Riu com sarcasmo. Sim, eu denomino bondade e justiça de Deus. Tiago experimentará uma única vez o sofrimento provocado em dezenas de pessoas. Dispondo-se auxílio na tarefa abraçada nesta reencarnação, com sincero arrependimento do que fez no passado, ele só terá essa prova, em vez de se penitenciar ao mesmo número e grau de dores que provocou em suas vítimas. Se a lei de Talião, olho por olho e dente por dente, vigorasse por desejo de Deus, o mundo estaria cego e desdentado, como disse uma grande alma muito sábia. Justiça e bondade são as bases das leis de Deus para os que se arrependem e desejam se elevar. Desgraçada! Já sofri muito e me diz que ainda preciso sofrer mais. Não sabe o que experimentei, mas estou liberto. Não serei mais prisioneiro da minha mente. Nesse instante, o espírito Sebastião afastou-se e correu, tentando fugir. Mas ao querer ultrapassar o limite dominado por aquela claridade celeste,
Foi como se experimentasse um choque que o fragilizou, e depois de um gemido o fez tombar. De imediato, Sebastião foi amparado por socorristas especializados. Ele estava inerte e desfigurado. Foi recolhido com todo carinho, para ao fim daquela missão ser encaminhado e preparado para a breve reencarne. Generosa, Lariel voltou-se para o espírito Lúcia, que chorava, mas sem arrependimento, e sim de contrariedade e medo. Querida Lúcia, é o momento de você decidir. Aos prantos, com aparência horripilante na formação perispiritual, ela reclamou. Isso é injusto, é impiedoso. Impiedade e injustiça foram temas de suas atitudes para com Sérgio após várias oportunidades reencarnatórias. É o momento de reconhecer e assumir suas falhas, despojar-se dos vícios libidinosos. Tudo é confuso. Tenho medo. O que acontecerá comigo? Piedosa, Lariel argumentou. Você só serviu de instrumento para que Sebastião tentasse desviar Sérgio da tarefa admirável, útil e voltada para o bem. Seu irmão reencarnou com um propósito. Ele é um espírito bondoso, sábio e prudente. Por isso não se inclinou às suas cruéis tentativas de assédio para o incesto, a fim de desviá-lo para o desequilíbrio. Mesmo desencarnada, Lúcia, você se deixou usar para estranhas representações que o perturbassem em sonhos. Porém, mais uma vez, o Sérgio mostrou-se digno e elevado. Será difícil atormentá-lo. Eu me atraí por ele. Egoísmo e possessividade não são amor. Apego demasiado e extremas atitudes cruéis pelo desejo compulsivo de desregramento sensual para seus vícios sexuais não são amor. Amor é renúncia, aceitação e compreensão. Foi cruel sermos irmãos. Fiquei desgostosa e morri por culpa dele. Eu não desejava mais viver. Com doce inflexão, quase num lamento, Lariel se expressou caridosa. Pobre Lúcia. Tanto foi usada por Sebastião e por Sueli que não percebeu ser um simples boneco à mercê das manipulações. Realmente sua existência terrena foi cortada abruptamente e estava com vigoroso fluido vital. Mas foi você mesma quem se atraiu para esse acontecido. Se tivesse outra postura moral, não teria desencarnado tão bruscamente e naquela ocasião. Perturbou-se muito no plano espiritual, por isso não se importou em se deixar influenciar pelas energias mentais de Sebastião, que nublaram sua consciência, fazendo-a crer no que ele afirmava. Questionou-se se tudo era verdade. Procurou lembrar os fatos como realmente aconteceram. Com a habilidade que lhe era peculiar, Lariel fez projetar na tela mental de Lúcia como foi realmente seu desencarne. Sem ter como fugir das cenas, o espírito Lúcia narrou em aflição. Eu estou com a Sueli. Fomos roubadas e um dos ladrões está armado. Eles iam embora de moto, mas ainda estavam parados ao nosso lado e um deles pegou minha carteira e jogou minha bolsa, mas não. Vejo Sebastião influenciando a Sueli. Ela me empurrou e eu não reagi. Estava com medo. O empurrão que ela me deu foi para cima do ladrão, quase caindo sobre ele e ele se assustou. Quando me equilibrei, afastando um pouco, ele atirou e eu caí. Eu não me matei. Um choro compulsivo a dominou ao deparar-se com a verdade. Afetuosa, Lariel acrescentou. Desencarnada e em profundo estado de perturbação, o Sebastião nublou o seu entendimento, mas foi a sua mágoa, a sua contrariedade em seu coração, os seus desejos mundanos que a deixaram sob a disposição desse espírito obsessor que conseguiu organizar uma falange para que uma tarefa não fosse cumprida. E pela sua inclinação à maldade, à vingança e ao orgulho, você se deixou usar por Sebastião. Mas eu não sabia. O Sebastião me usou.
Socorreu-se em prece verdadeira a Deus, Lúcia? Perguntou com sensibilidade, e sem esperar resposta, Lariel continuou no mesmo tom delicado. Com as paixões materiais, e principalmente as necessidades do corpo físico se ressaltando no plano espiritual, admita que foi por orgulho, vaidade, necessidade de vícios lascivos e fantasias sexuais que se deixou hipnotizar por Sebastião. Não foi somente vítima dele, mas sua aliada. Breve pausa e acrescentou: Querida irmã, seu desencarne se deu por uma traição de sua amiga. Tal fato ocorreu exatamente como você fez no passado. Nomeou-se amiga de Débora e a vitimou com um tiro no rosto, provocando sua morte precoce e imediata pela lesão no cérebro. Foi capaz de pagar para que a matassem, simulando um assalto. Eu morri num assalto que a Sueli se aproveitou para se livrar de mim. Por quê? Ao confidenciar para sua amiga que gostava de seu irmão, em vez de procurar ajuda profissionais competentes como Sérgio orientou, você se tornou um risco para as ideias desequilibradas de Sueli. Ela acreditava que ele poderia corresponder aos seus desejos, Lúcia, e desfazer o namoro. Não, não. Lúcia passou a gritar por começar a experimentar as indescritíveis torturas morais como punição dos crimes cometidos. Após a aplicação de passes magnéticos por outros tarefeiros, ela se acalmou, mas ainda transtornada, perguntou: Essas outras vidas que vejo na mente são verdadeiras? Sim, minha irmã. Tudo fica registrado na sua consciência. Teve oportunidades, mas não as aceitou. Apesar de dotada de inteligência e receber orientações nobres e amorosas de seus pais, inclinou-se aos vícios mundanos, às fantasias das paixões físicas. Usou a inteligência para o mal, só por egoísmo. O ciúme, a ambição, a inveja, as paixões corpóreas não são amor. O que fez será de sua total responsabilidade e precisará cedo ou tarde harmonizar tudo sob a ação das leis de Deus. Todo extremo é prejudicial e arcaremos com as consequências dos nossos excessos em tudo. Lágrimas incessantes corriam dos olhos de Lúcia, que, muito abalada, tinha o perispírito ainda mais deformado, soltando pedaços como se estivesse se decompondo. Estou louca! Matei os cachorros que o Sérgio teve por ciúme dos animais, pois ele dava mais atenção para os bichos do que para mim. Inspirei a Sueli matar o Tufi para magoá-lo e deixá-lo fragilizado. Eu me vejo tentando seduzir meu irmão. Que horror! O sangue da Débora não sai das minhas mãos, da minha roupa, e em outro tempo tentei seduzir o Sérgio quando ele foi meu pai. Pare, pare! Tenho dor. Eu estava com ódio da Débora. Ajudei a separá-la do Sérgio ao me aliar ao Sebastião e influenciar a Sueli. Olha que a Débora passou e sofreu por minha causa. Como o Sérgio sofreu com sua ausência. Quero esquecer tudo. Esquecer. Não quero mais ver isso, nem me ver deformada. Isso dói. Faça algo em nome de Deus. Berrava com repulsiva sensação de pavor e chocada com tudo o que fez. E as cenas se repetiam em sua mente. Querida Lúcia, só você pode se ajudar a partir de agora, esclareceu Lariel com bondade. Sebastião ainda se prende nas satisfações animais para o espírito, deseja vingança, mantém a crueldade no coração impiedoso. Ele tem muito a reparar, mas não aceitou ajuda, não se arrependeu. Não será fácil Sebastião se harmonizar e se equilibrar por causa de sua revolta e egoísmo. No entanto, você, Lúcia, pode se submeter à bondade e justiça de Deus desde já. Poderá me socorrer e me tirar daqui? Poderá tirar isso tudo da minha mente? O que vê repetidamente são os seus excessos, as consequências de suas práticas.
Agora entende que não prejudicou somente Sérgio e Débora, mas outras criaturas que necessitavam e dependiam deles, e ainda os que precisariam desses outros. O planejamento reencarnatório é tão difícil de ser seguido e piora quando alguém interrompe o fluxo da corrente de vida, produzindo causas desastrosas a uma pessoa, aos que a cercam, aos seus antecedentes e descendentes. É uma destrutiva reação em cadeia e, com o uso da inteligência, algo pesado, premeditado e que poderia ser evitado. O que Deus pode fazer por mim? Não quero ver nem sentir mais isso. Inabalável, diante da cena triste, piedosamente, Lariel expressou-se brandamente. Veja o que você pode fazer por você, o que pode fazer para minimizar o que experimenta. Então a bondade e a justiça de Deus hão de auxiliá-la na harmonização, na reparação e na elevação espiritual. Crê em Deus? Eu creio em Deus. Ajude-me, Senhor, suplicou com sentimento verdadeiro. Estou arrependida de tudo isso. Não imaginava que sofreriam assim. Posso sentir o que sentiram. Aproximando-se suavemente de Lúcia, Lariel estendeu-lhe a mão, direcionando-lhe energias salutares, um bálsamo para o que experimentava. Lúcia sentiu-se esmorecida e foi amparada por um socorrista, mas ainda olhou para Lariel e murmurou com dificuldade. Você é um anjo. Apague isso que vejo e sinto. Ajude-me em nome de Deus. Imediato efeito calmante a dominou e o espírito Lúcia se entregou ao socorro. Lariel olhou docemente a cada um que a acompanhava. Erguendo o rosto sereno e transparente para o alto, teceu sentida prece de agradecimento. De seu contorno, raios reluziam ainda mais fortes, como se seres superiores lhes derramassem bênçãos santificantes em jorro de luz, forças magnéticas em ondas luminosas para suprirem as energias despendidas por todos. Beleza intraduzível e contornos translúcidos irradiavam de seu semblante sublime. A abnegada benfeitora agradeceu aos elevados acompanhantes em nível de pensamento e ofertou doce sorriso, enquanto sua figura, já transparente, desfazia-se suave sob a visão dos companheiros. O grupo socorrista terminou a tarefa e seguiu para local adequado às necessidades de cada um dos socorridos. O dia havia clareado, mas a manhã estava cinzenta. A garoa deu lugar ao vento frio e úmido. Sob o efeito da claridade sem brilho e do frio incômodo, Sérgio despertou do cochilo na cadeira do hospital. Acomodando-se melhor, sentiu o corpo dolorido e uma rápida lembrança de tudo o colocou em alerta. Levantando-se, saiu à procura de alguém daquele setor hospitalar que pudesse lhe dar notícias sobre o estado de Tiago. Ao ver uma enfermeira, apressou-se para alcançá-la, porém a mulher informou que o médico ainda estava no Centro de Terapia Intensiva, ou CTI, acompanhando o estado dos pacientes. Alguns minutos, e Sérgio olhou para o corredor e viu seus pais caminharem ao seu encontro. A mãe o abraçou e estava em prantos. Pai, mãe, ele murmurou sem saber o que dizer. A mulher não conseguia falar, mas o pai perguntou. Alguma notícia? Você conseguiu vê-lo? Não. O médico está no CTI e não deve demorar. Não acredito. Oh Deus, que dor meu filho está sentindo. Chorava Dona Marisa. Procure se acalmar, mãe. Pediu bondoso. Venha, sente-se aqui. Nós deveríamos ter ficado aqui com você, disse o senhor Inácio com olhos vermelhos pelo choro. Depois que fomos para casa, não conseguimos dormir e a preocupação só aumentou. Não adiantaria ficarem aqui. Eu não tive qualquer notícia. É necessário aguardar.
Meu filho está sofrendo e é a pior dor do mundo. Calma, mãe. Acredito que deram sedativos ao Tiago. Um barulho e Sérgio olhou para o corredor por onde o médico caminhava vagarosamente, observando algumas fichas clínicas. Rápido, o rapaz se levantou, foi ao encontro do médico e, mantendo-se calmo, perguntou: Doutor, meu nome é Sérgio, irmão do Tiago Barbosa, o bombeiro vítima de queimaduras sérias e, bem, o senhor poderia me dizer qual o estado dele? O médico observou por sobre os óculos caídos no nariz e explicou após olhar a ficha. Tiago Barbosa, calcula-se 60% de queimaduras graves de 2º e 3º grau. Seu caso é sério e não posso adiantar qualquer resultado, pois... Notando o casal sentado, falou baixo. Bem, Sérgio, ele é jovem, saudável e parece muito resistente. Talvez outro não suportasse tanto e... Veja, minha opinião é que ele tem grande chance de sobreviver às lesões, porém ficará com consideráveis cicatrizes nas costas, parte lateral do tronco, perna, braços. Por sorte, seu rosto foi pouco atingido, somente uma leve queimadura no queixo e pescoço. O capacete do bombeiro protegeu seu couro cabeludo e... Precisamos aguardar. Doutor, o outro médico que o atendeu ontem disse haver uma perna muito queimada e comprometida. Existe algum risco de... Sérgio deteve-se com olhos marejados. Ponderado, o médico avisou. Sim, isso é verdade, Sérgio. Olhando novamente o casal sentado, que chorava aflito, o médico explicou. As queimaduras foram fortes e comprometeram a circulação da corrente sanguínea para o pé direito. Precisamos evitar todos os riscos de infecções e acompanhar rigorosamente a irrigação do sangue, mas caso o organismo não tolere, bem... Será necessário amputar? Perguntou o irmão, sussurrando. Provavelmente. Vendo o abatimento do rapaz, o senhor aconselhou. O hospital é um ambiente que esgota as forças, e vocês não poderão vê-lo pelo risco de contaminação. Vão para casa e procurem descansar pelo menos o corpo. Isso é o mais prudente a se fazer. Poderão telefonar para terem notícias, e será menos desgastante. Certo, mas... Só uma coisa. O Tiago está consciente? Ele sente as dores da queimadura? Ele está monitorado por aparelhos, e quando recobrou a consciência ao ser trazido para o hospital, eu e o outro médico acreditamos que fosse viável induzi-lo ao coma temporariamente. As primeiras 48 horas são as mais críticas no estado em que ele se encontra. Depois disso, teremos condições de uma avaliação melhor. Muito obrigado, doutor. Faremos como aconselhou. Voltarei mais tarde. Telefonaremos caso haja alguma novidade. Certo. Muito obrigado. Após despedir-se, Sérgio voltou para junto de seus pais, explicando somente sobre a importância de Tiago não contrair uma infecção e que estava sob o efeito de um coma induzido. Acompanhando os pais até o estacionamento, despediu-se e os viu ir embora. Depois, frente a seu carro, quando ia entrar no veículo, avistou uma pequena e bonita capela católica que ficava próxima a um belo jardim no hospital. Sérgio sentiu que precisava de um templo silencioso para reflexão, meditação e prece. Lembrou-se de Débora sozinha em sua casa. Pensou por instantes, superou o desejo de ir embora e caminhou lentamente até a capela. Chegou a duvidar de que Débora o esperaria, porém não pensou muito nisso. Sua prioridade era a de refazer-se espiritualmente, buscando amparo e alívio pela elevação do pensamento a Deus para se manter equilibrado. Adentrando a capela, admirou seu interior repleto de flores agradáveis e suave perfume. Caminhou alguns passos que ecoaram no assoalho de madeira e sentou-se em um banco. Circunvagou o olhar e admirou os delicados vitrais.
Fixou o olhar na estátua de imagem angelical que simbolizava Nossa Senhora, Mãe de Jesus, e do outro lado do altar a estátua representando o próprio Mestre, ambas rodeadas de belas flores frescas. O silêncio era absoluto e muito convidativo à prece. Sérgio suspirou profundamente e fechou os olhos, elevando os pensamentos por intermédio da oração. No plano invisível aos encarnados, suave luz cristalina era emitida de Sérgio e gradativamente aumentava de intensidade, transformando seu semblante, que pareceu ainda mais belo e superior. De seu peito, raios cintilantes jorravam, projetando-se ao longe. Sérgio ergueu levemente a cabeça e de sua testa irradiava luminosidade adiamantada que se ligava à luz azulada, quase violácea, que descia do alto pelo vigor da prece. Algum tempo depois, terminada a meditação, ele percebeu lágrimas quentes correrem pelos cantos de seus olhos e as secou com as mãos. Mesmo sensibilizado, Sérgio se sentia melhor. Estava envolto por uma luminescência vigorosa e bela que o fortalecia. Não demorou muito e decidiu ir para casa. Continua no capítulo 31. Até lá!